acho que existe um preconceito enorme ainda por parte de grande parte da população de, por exemplo, assumir que pode estar doente mentalmente. E é sempre bom nós pensarmos que, ainda que a mente não seja formada pelo cérebro, que é meu posicionamento, não acredito que o cérebro vá forjar a mente, o espírito, a alma, mas que existe uma correlação, é inegável. É inegável. Eu não sou materialista, mas eu nunca vou tirar a importância da biologização do comportamento. Então, vamos partir do seguinte pressuposto. A gente pode ter o fígado adoecido, a gente pode ter o pulmão adoecido, a gente pode ter o baço adoecido. E quando o cérebro adoece, que é um tecido? E se ele adoecer nas partes que têm relação com os nossos afetos, os nossos sentimentos? Muito provavelmente a gente vai ter aquilo que é chamado de transtorno mental. Mas existe uma confusão enorme. Você pega, por exemplo, hoje, os papers, os artigos científicos sobre neurociência, e eles vão investigar muito cérebro. Então tá lá, brain, a premissa 1, brain, a premissa 2, brain, a premissa 3, e a conclusão? Conclusão é mente. Só que cérebro é uma coisa. E o conceito de mente, a definição de mente, é outra coisa completamente diferente. Sim. Mas é inegável que a gente precisa investigar os mecanismos bioquímicos, fisiológicos do cérebro, porque ainda que a gente não tenha certeza de quais neurotransmissores de fato estão em déficit, a gente não tem isso, e o documentário deixa isso muito claro. Muito provavelmente deve existir um desequilíbrio bioquímico, muito provavelmente. Mas o desequilíbrio bioquímico pode ser talvez o efeito. Sim. O efeito de algo que você decidiu lá atrás, de uma deliberação, de uma conduta de vida, de uma escolha de vida. Então eu vejo com muito bons olhos a aproximação da psiquiatria com a filosofia, com a religião, com a mitologia, e os grandes psicólogos da humanidade foram, acima de tudo, indivíduos de grande erudição. Sim. Indivíduos que investigaram a profundidade da alma humana na literatura, na poesia, no teatro. Isso falta hoje em dia. Isso falta. Agora, a epidemia, ela está aí. Hoje em dia, por ano, a gente tem 350 milhões de pessoas morrendo de mortes violentas. E quase 1 milhão se suicidando anualmente. Então os números são verdadeiramente assombrosos. Existe uma epidemia de tristeza, uma epidemia de falta de sentido da vida, porque quando você acaba com a tua própria existência, muito provavelmente você já abdicou de tudo aquilo que é mais caro e mais bonito, que são as relações humanas, a relação com a família, a esperança num futuro melhor. E a gente vê isso hoje acontecendo e as pessoas precisam ficar muito atentas, porque pode acontecer com qualquer um de nós. Sim. Com qualquer um de nós. O que vocês acham? O que você acha? Então, eu estava pensando, enquanto ouvi o Marcelo, que tem uma outra coisa também, né? A gente vive há muito tempo no Ocidente, e falo do Ocidente, que acho que é a única perspectiva que eu consigo adotar na hora de compreender esse fenômeno, dizer que é um fenômeno que é o seguinte: a gente deixou de ser educado a uma atenção a si mesmo. Então, quando você fala, puxa, será que as pessoas se dão conta de que estão sofrendo? Será que as pessoas se dão conta de que essa pandemia ela existe, essa epidemia ela existe? Quer dizer, no fundo, eu entendo que as pessoas não conseguem mais se dar conta. E não conseguem mais se dar conta porque elas não conseguem mais olhar para si mesmas. E quando elas olham para si mesmas, elas olham sempre para uma imagem. Elas olham sempre para uma imagem que é sempre uma imagem que é ou definida por algum tipo de modelo que elas procuram mimetizar do que elas veem na internet, do que elas veem na televisão, ou, na verdade, uma imagem que elas foram criando de si mesmas. Ou seja, nada parecido com aquilo que de fato a gente é. Então, no fundo, no fim, é muito mais, no meu entender, muito mais grave pensar no que a gente está vivendo se a gente entende que as pessoas não foram educadas, perderam essa capacidade de olhar para si mesmas, no meio das situações, no meio das circunstâncias, no meio da própria história.
E com isso elas são muito mais manipuláveis, elas são muito mais suscetíveis ao que está acontecendo. Elas não se percebem no meio disso tudo, não se percebem no meio da história, não se percebem no meio dos acontecimentos. Sim. Isso é terrível, é terrível. Sim. Ô, Frederico, e é engraçado porque fazendo um gancho com isso que o Marcelo e o Pacheco trouxeram, eu acredito que ainda tenha uma certa até vergonha das pessoas de alguma forma, buscarem uma ajuda, né? Sim. Porque tu trouxe um ponto que para mim ficou claro assim no meu período de imersão no filme, que quando você tem um diagnóstico de algum órgão tipo rim, pâncreas, etc., tudo bem, você consegue fazer isso num exame, descobrir num exame de sangue, né? Ou um exame que quer que seja de imagem, mas quando é a doença da mente, no fim das contas, parece ser mais difícil das pessoas conseguirem perceber isso, né, Frederico? Essa questão da vergonha é muito interessante, porque mesmo em países de primeiro mundo, muitas pessoas entendem, por exemplo, que é uma fraqueza de caráter você ter uma doença mental. E é muito curioso, no consultório, por exemplo, eu costumo dizer que a pessoa tem uma diabetes porque ela ganhou peso, ela não cuidou da saúde, e você olha, ele não se sente tão culpado, mas a pessoa chega com um quadro depressivo e ela se sente culpada de estar deprimida, sendo que muitas vezes não teve culpa nenhuma, como eles falaram, foi a desagregação, o adoecimento da sociedade, né, de um materialismo científico, né, de negar a subjetividade humana, essa visão, como o Marcelo falou, que o cérebro e a mente, mas na verdade você tem uma interface, né, se a gente usa a metáfora de que o cérebro é um mero computador e que o software é a nossa mente, mas tem um detalhe que essa mente, né, o software pode mudar o computador, né? Ou seja, o fígado não acontece isso, né? Mas o software que pode, ou seja, a maneira que você lida com seus pensamentos, o que você acredita, a sua história, isso muda o seu hardware, o seu computador. Mas se você tem visão só do computador, você limita tremendamente, inclusive, o que você pode fazer para ajudar o seu paciente. Sim, sim. Desculpa, Rafael, tem um documentário que eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto, que é do Eric Kandel, Em Busca de Memória. O Eric Kandel, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, Fisiologia no ano de 2000, e é um baita de um neurocientista, né? E ele fala exatamente isso, né? Da plasticidade do cérebro e como que uma sessão de terapia pode produzir novas conexões, né? Que são matéria, né? Na realidade é um neurônio, material se conectando com outro neurônio, e uma vez feita a conexão com outro neurônio, acabou, é para a vida toda. Sim. É para a vida toda. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala de nós mesmos, porque o cérebro é meio que o gênio da lâmpada, né? Aquilo que você fala constantemente vai se materializando, né? E você vai se constituindo, você vai produzindo realidades que são subjetivas, mas são suas, né? E a terapia, quando bem conduzida, ela visa, entre outras coisas, né, você reconstruir o cérebro, né? Você ir produzindo novas conexões, né? De certa maneira, é aquilo que o próprio Aristóteles falava, né? É a construção de uma segunda natureza, que pode ser muito positiva se você construir conexões sinápticas virtuosas que te aproximam do bem, da verdade, da unidade, ou pode ser uma segunda natureza viciosa, porque uma vez conectado o neurônio ali, como o Pacheco falou, é para sempre, né? Tanto é que a gente vai vivendo a nossa vida e vai criando uma polifonia, né, dentro da cabeça. Tem vários danucas aqui, né? A gente precisa ser muito esperto para hierarquizar as vozes. Que voz dos danucas que você vai verdadeiramente obedecer? Porque tem alguns carinhas aqui que falam cada besteira, né? Que falam coisas assim que envergonham o outro danuca, né? Fala, como é que você pode pensar nisso, né? E o processo terapêutico, entre outras coisas, ajuda você a hierarquizar essas vozes e falar, eu vou ouvir essa aqui que é melhor, né?